Como captar leads com comportamento de compra? O que eu quero apresentar para você aqui hoje é uma estratégia que nós utilizamos aqui dentro do nosso sistema para captar comportamento de compra de leads interessados em comprar imóveis, tá? De uma maneira diferente que hoje é feita no mercado. Então, para que você aplique essa estratégia, você precisa ter 4 pontos principais, tá? Sendo eles comunicação assertiva, design chamativo, um formulário que qualifique muito bem o seu lead e um comercial que entenda os níveis de consciência desse lead, tá? Eu vou destrinchar cada ponto com você e eu espero que você no final desse vídeo entenda perfeitamente como que você faz esse hook, né, como a gente chama, que vai ser basicamente um gancho para que a pessoa dê um nome, e-mail, telefone e as respostas do formulário em troca de algo, tá? Então já vamos começar a partir disso. A lista de imóveis nada mais é do que um hook. A gente trabalha de uma maneira diferente. Em vez de ofertar, por exemplo, eu estou aqui do meu lado uma caneca, eu não oferto ela diretamente. Eu oferto, por exemplo, uma lista de canecas que estão com um preço chamativo, que estão numa localização específica, para que você que tem um interesse nesse preço ou nessa localização, dê para mim o nome, e-mail, telefone em troca dessa informação, tá? Então é um objetivo da gente chamar a pessoa para algo. Então diversas estratégias de marketing já utilizam isso em outros mercados. Isso no mercado imobiliário é algo mais novo, posso dizer, porque a gente está muito acostumado a fazer a oferta direta de um imóvel. Normalmente o corretor, o dono do imobiliário ou até mesmo a agência de marketing que trabalha para essa imobiliária, ela pega a imagem do imóvel e ela anuncia diretamente. Tá? E um dado interessante, apenas 3% do mercado está pronto diretamente para compra. Então, se você oferta diretamente um imóvel, pode ser sim que você tenha um resultado em cima daquilo, mas você vai estar falando com uma parcela muito pequena do mercado que talvez seja mais complicado de alcançar. Então, qual foi o nosso objetivo na criação desse hook? Foi fazer com que a gente conversasse com uma parcela maior do mercado e diminuísse os nossos custos de marketing, tá? Para que com menos investimento a gente conseguisse um número maior, um volume maior de cadastro. E aí, no último ponto, eu vou te passar como que o comercial vai lidar com esse volume maior de leads e como que ele tem que conversar com esse lead, tá? Então você entendeu agora que o hook ele veio com esse objetivo de captar o lead através do comportamento de compra, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Através de uma comunicação assertiva, a gente começaria a fazer essas captações. Vamos lá, o que seria uma comunicação não assertiva, que de fato não é se ter uma comunicação assertiva. Fazer o anúncio da lista de imóveis de uma maneira muito genérica. Seria o quê? Lista de imóveis à venda em SP. Receba uma lista de imóveis em São Paulo. Oportunidades à venda em São Paulo. Então você entende aqui, pode ser que esses títulos agora nesse momento estejam parecendo viáveis para você, tá? Até mesmo assertivos. Mas você vai ver ali na comunicação que de fato é assertiva de que elas não têm uma assertividade tão grande, tá? Apesar de eu estar divulgando a lista de imóveis e estar citando, entre aspas, um local. Só que você concorda comigo que São Paulo é muito grande para a gente estar anunciando diretamente com esse nome, tá? Aqui eu estou usando São Paulo como exemplo, mas você pode utilizar para qualquer cidade aí que tenha um número de habitantes muito grandes. Lógico que tem as exceções, no caso que a sua cidade seja muito pequena ou o local que você vai anunciar para essa cidade seja muito pequeno. Tá? Então, como que seria uma comunicação assertiva? Então, a gente tem que lista de tipo de imóvel, apartamento, lote, casa, casa na planta, apartamento na planta. Então, a gente tem que colocar o tipo do imóvel e como estão as condições dele, se ele está pronto ou na planta. Acima de ou, vou até colocar aqui uma barra, tá? Ou a partir, tá? A partir de X valor. Então, você consegue mensurar, você consegue qualificar melhor já nessa comunicação. Certo que vai ter curiosos que podem ser que cliquem a partir do título, tá? Mas por isso que a gente vai destrinchar melhor no formulário e no comercial como é que é contornada essa situação dos curiosos, ok? Então vamos lá. Então, lista de tipo de imóvel, ok? E as condições dele, acima ou a partir de X valor. O que seria isso? Você vai estar colocando a partir de quanto você quer vender. Quando nós vamos aplicar uma lista de imóveis dentro de uma imobiliária, a gente solicita o valor mínimo e o máximo que ele está buscando vender. Porque lá no formulário e no título, a gente vai destrinchar muito bem e aproveitar o máximo desses valores, tá? Então a gente vai colocar a partir de 500 mil ou acima de 500 mil, certo que a comunicação, o objetivo é o mesmo, né? Acima ou a partir, só que nós temos ali
a mudança de valor, porque é acima, né? O acima ele passa uma impressão que vai ter imóveis muito mais caros, diferentemente do a partir, que passa uma impressão de pessoas que querem exatamente aquele valor. Isso se aplica em qualquer situação, tá? Não somente em imóveis, mas até em mercado. Quando você vê lá, a gente deu o exemplo da caneca, né? Então vamos continuar nele. Canecas a partir de R$ 5. As pessoas se prendem àquele valor de R$ 5. Quando você coloca o acima, as pessoas se prendem no acima. Então tem essa diferenciação. Ok? Então você coloca assim a partir ou acima de X valor em localização. Então aqui você precisa ser mais específico. Ali tem São Paulo, mas como que ficaria na prática, tá? Vou passar aqui para vocês como que ficaria o título na prática. Então a gente tem lista de apartamento na planta acima de, vamos escolher um bairro, no bairro Bela Vista, à venda. Então eu tenho lista de apartamentos na planta acima de 1 milhão no bairro Bela Vista à venda, tá? Então a gente pode trocar até o local, você pode colocar aqui, tirou a venda daqui, coloca aqui no final da planta à venda. Então fica aqui a lista de apartamentos na planta à venda acima de 1 milhão no bairro Bela Vista. Aqui é somente um exemplo, mas você vê que fica bem mais assertivo do que recebam a lista de imóveis em São Paulo. São Paulo é muito grande, tem a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, então você não vai anunciar dessa maneira. Você vai colocar de modo mais específico, e quanto mais específico você for na sua comunicação aqui, mais assertivo vai ser os leads que você vai captar. Perfeito? Então vamos lá para o design chamativo. O que não é e o que é. Nesse caso, é para a lista de imóveis, tá? Não quer dizer que ele não seria chamativo para outros anúncios com outros objetivos. Aqui eu estou falando apenas de uma estratégia. Então, o que não é atrativo para a lista de imóveis? Seria um design dessa maneira, tá? Lançamento na região, 2 quartos, valor, a gente só visita. Para você entender, tá? De fato, o que não é chamativo para a lista de imóveis. São imagens diretas, imagens que anunciam apenas um imóvel, tá? Você vai buscar sempre contornar isso, você vai sempre buscar não utilizar imagens que venda apenas um imóvel. Porque o objetivo da lista é realmente demonstrar para o cliente que você tem diversos imóveis na carteira, que você vai ser um consultor dele, que você vai guiar ele até o processo da venda. Então você não pode ter apenas uma opção para ele, porque se eu dou apenas uma opção para ele, eu não tenho uma lista. Eu tenho apenas um imóvel e ele compra ou não compra. Ele é um lead interessado ou não. De fato, essa não seria um exemplo de uma boa lista de imóveis. E que mais exemplos não seriam, tá? Todos os criativos que vendem apenas um imóvel não funcionam para a lista de imóveis. Não tem objetivo de lista de imóveis nesse caso. Então, o que seria? Você vai ver que é bem mais simples, é bem mais rápido de ser feito e é uma campanha plug and play, né, como a gente chama aqui. Você pode fechar o cliente e começar a fazer isso dentro do seu processo. Até mesmo se você é uma imobiliária, rapidamente você consegue estar aplicando esse processo. No final do vídeo eu vou te explicar como que você pode estar fazendo isso de modo mais automático. E o que é um design chamativo? Vou colocar aqui um de exemplo que nós aplicamos. Receba uma lista exclusiva de apartamentos na planta em Campo Grande, a partir de 220 mil, somente venda. Então, de modo rápido, em pequenas linhas, eu já demonstrei para o cliente, eu já mostrei para o lead a partir de quanto eu estou vendendo, o que eu tenho, né, que são apartamentos na planta, em qual cidade, Campo Grande. Nesse caso a gente não colocou bairro, né, como eu falei, tem especificações, Campo Grande é uma cidade pequena, então como só nos interesses no comportamento de segmentação lá dentro da plataforma de anúncio, a gente já conseguiu diminuir bem o público, então a gente deu um foco maior no somente venda e no a partir de, no valor, que já é muito atrativo você ter um valor desse estilo, que, né, se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Beleza, agora que você já entendeu a comunicação assertiva e design chamativo, o que é necessário você ter dentro de um formulário? Só para você entender, o formulário é basicamente a barreira entre o lead entrar em contato com você. Então, se ele chegou até o final desse formulário, se ele preencheu até o final, você consegue ter um pouco mais de certeza que ele é um lead qualificado. Você consegue ter mais segurança na hora que você for fazer o seu comercial. E com quais informações você vai trabalhar no comercial? Com as informações do formulário. Então, o que é necessário? Vamos lá. Primeiro ponto, eu coloquei aqui alguns comportamentos / interesses do cliente que você pode buscar entender no formulário, tá? Qual o valor de preço ele está buscando? Você pode colocar do mínimo ao máximo que você vende e ele preenche conforme o valor que ele está buscando. Em quanto tempo ele pretende fazer a compra, tá? Normalmente a gente mede de 0 meses, quer fazer a compra de modo imediato, ou acima de 1 ano, tá? Esse é o tempo que a gente mede que a pessoa quer fazer a compra, tendo em mente que a jornada de compra de um imóvel leva em média
10 meses para ser concluída. Então, o comercial tem que estar falando ali durante 10 meses. Qual metro quadrado ele está buscando? Então, você coloca o mínimo e o máximo que você pode entregar para ele dentro da sua lista. Qual bairro ele tá interessado e quanto ele possui de entrada. E se é na planta ou pronto. Quartos que você pode colocar também, quantos quartos ele está buscando. E perguntas de atendimento. O que são perguntas de atendimento, tá? Isso aqui já foge um pouco do valor que é o que é condizente ao imóvel, tá? Então ele já foge um pouco de falar sobre apartamento, sobre casa, ele fala sobre o atendimento. Você vai basicamente perguntar para o lead qual o melhor horário para entrar em contato com ele, qual ponto de contato você pode entrar em contato com ele, para ele já ficar ciente e ele dizer para você, olha, eu quero que você entre em contato comigo no WhatsApp, tá? E eu quero que você entre em contato comigo na parte da manhã, a partir da manhã, o horário que eu tô livre. Então, basicamente, ele vai te dizer isso quando ele preencher essas perguntas, porque ele já vai se preparar e ele já tá, de fato, mesmo que inconsciente ou conscientemente, te falando e preparando ele próprio que ele vai receber uma abordagem. E se ele tá preenchendo o formulário, ali, na hora que ele deu o nome e e-mail, ele já tem em mente que alguém vai entrar em contato com ele. Já virou comum já de um cadastro na internet. Então é interessante você ter perguntas de atendimento. Ah, quantas perguntas eu prefiro colocar dentro de formulário? Aí você vai ter que medir. Qual o nível de sofisticação do imóvel que eu estou vendendo? É um imóvel alto padrão? Ele é 5 milhões, 7 milhões? Ele é um Minha Casa Minha Vida? Então você vai tudo depender da qualidade do lead que você quer ter dentro do seu WhatsApp. Quanto maior for a barreira de entrada do lead até o seu ponto de contato pessoal, mais qualificado ele vai ser, mais vontade de comprar ele tem, perfeito? Então, quanto mais perguntas você colocar, mais qualificado fica. Mas isso vai depender do nível de sofisticação do seu imóvel. Então, você que vai ter que ditar. Normalmente, a gente coloca de 4 a 6 perguntas dentro de um formulário. Também depende muito da sofisticação. A gente sempre mede aqui o valor do imóvel para estar fazendo esse tipo de qualificação. Perfeito? Então, vamos lá. Outro ponto principal, tá? É o comercial. Esse é o principal de todos, como que você vai abordar e conduzir a venda. É uma coisa que você precisa entender, que eu acabei nem colocando aqui, eu vou te passar aqui agora, tá? Você precisa entender o ponto de conversão do seu cliente, tá? Da onde ele tá vindo. Ele tá vindo do Google Ads, ele tá vindo do Facebook Ads, ele tá vindo do LinkedIn, ele tá vindo por networking, ele tá vindo por indicação. Então você precisa entender o nível de consciência do seu cliente. E ele muda de acordo com o ponto de conversão dele. Se ele veio do Facebook, principalmente a lista é 100% quase feita no Facebook. Você precisa entender aonde ele tá. Ele tá numa plataforma de entretenimento. Então você tem que tirar a mente dele de um entretenimento e levar ele para compra. Tá? Então, ele não é igual um lead de indicação que indicou você diretamente para fazer a venda, tá? Não é totalmente diferente. Então, você precisa trabalhar o nível de consciência desse cliente. Se ele é consciente do problema, consciente da solução, se ele é totalmente inconsciente, se ele já é consciente do produto. Então, você precisa ter esses níveis dentro do seu comercial para que você trabalhe da melhor forma com os leads. Tá? Então, nível de consciência, extremamente importante você saber o local de conversão que ele veio. Então, vamos lá. Quais são os pontos do comercial? Informações, tá? O que são as informações? Tudo que foi preenchido no Forms, tá? Tudo que foi preenchido no formulário são as informações que você vai ter do seu cliente. Então, você tem o tempo que ele quer comprar um imóvel, o valor que ele está buscando, quanto ele tem de entrada, qual o melhor horário para entrar em contato com ele. Então, tudo isso você vai ter acesso, tá? De informações. Tendo essas informações, como é que você vai, o que você vai fazer? Você vai buscar imóveis da sua carteira que são condizentes com as informações, porque é o que você vai ofertar primeiro para ele. Depois, primeiro contato de acordo com a pergunta de atendimento. Se houver essa pergunta, eu recomendei que você fizesse, mas se você não fizer, você busca uma maneira de fazer o primeiro contato. Minha indicação sempre é, faça uma ligação. E como que você vai fazer essa ligação? Você vai misturar essas informações, essa ligação, na verdade, com as informações. Você vai ligar para o lead e vai reafirmar com ele as informações que ele preencheu. Então, você vai perguntar novamente se ele está realmente buscando um imóvel naquele valor, se ele tem realmente aquele valor de entrada. Você vai fazer essa confirmação com ele na ligação e vai continuar o atendimento, ou na própria ligação, para já buscar uma documentação, ou propriamente no WhatsApp. Perfeito? E o outro ponto é o nível de consciência. Igual eu falei, você precisa entender o momento daquele lead. Se ele não quer comprar agora, seja um acompanhante, tá? Seja o acompanhante daquele lead. Porque ele tem que lembrar de você na hora que ele for comprar um imóvel. Ele pode não querer comprar agora, mas se ele converteu numa lista a fim de receber
imóveis, a gente já pode validar que ele tem muito interesse em receber imóveis, que ele tem interesse em receber esse tipo de oferta dentro do canal de comunicação dele. Então, você vai ter que ser um acompanhante dele, você vai ter que criar uma comunicação, uma conexão, um rapport com ele, para que ele sempre lembre de você quando ele for comprar um imóvel ou alguém do ramo dele for comprar um imóvel. Sempre lembre disso, um cliente é uma oportunidade de mais clientes. Então você não sabe se aquele cliente, se ele não quer comprar, mas alguém da família dele, algum amigo dele quer fazer uma compra depois. Tá? E se você quer entender como que tudo isso vai ser aplicado para você de modo automático, ou como que você pode estar aplicando a lista de imóveis dentro do seu processo, cara, comenta a lista aqui embaixo ou entre em contato pelo link aqui, que eu vou estar te fazendo uma apresentação de como que você pode aplicar e te apresentar a CCI, tá? Que é a nossa comunicação conexão imobiliária. Nada mais é do que uma comunidade de imobiliárias que estão aplicando agora a lista de imóveis, que estão recebendo modelos que a gente já tem validado, toda a comunicação que a gente tem validada, ainda mais como que ela faz anúncios específicos para a lista de imóveis e como que ela gere todo esse comercial dentro do nosso sistema, que é basicamente o CRM, aqui dentro da Moon. Tá bom? Espero você lá dentro, espero que você tenha entendido também como que faz a aplicação da lista de imóveis. E se você quer ajuda para fazer essa aplicação, só comentar a lista aqui embaixo ou entrar no link para conversar diretamente comigo. Valeu!